Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez estou eu fazendo um vídeo com a palavra de Deus nas minhas mãos para todos os irmãos ver que quando eu falo da palavra de Deus, eu falo aquilo que está escrito na Bíblia. Porque nós estamos vendo muitas coisas sendo faladas fora da palavra de Deus, que eu, como um homem pecador, estou horrorizado, estou pasmo. Imagine o Senhor Deus, imagine o Senhor Jesus, olhando lá do céu e vendo tanta chocarrice, tanta blasfêmia, tanta brincadeira. É por isso que muitas vezes as pragas vêm, aí depois as pessoas ficam, mas por que está acontecendo isso? Aí, ó, olha os vídeos aí, ó, nas redes sociais aí, as pessoas brincando com a palavra de Deus, as pessoas brincando com línguas de fogo, as pessoas brincando de pular no Espírito, as pessoas brincando de sentir a presença de Deus. Mas o dia do juízo vai chegar. Hoje Deus não faz nada não, mas no dia do juízo será cobrado. E triste será para essas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. Mas enfim, estou eu aqui com a Bíblia aberta no livro de Salmos 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quando eu leio esse salmo, irmãos, eu me fortaleço em saber que verdadeiramente eu tenho um pastor, a qual Davi tinha, que em primeiro lugar é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. Depois vem o homem da terra. Eu nunca desprezo o pastor da terra, mas em primeiro lugar é Jesus Cristo. Em primeiro lugar é Deus. Por causa disso que Davi foi vencedor, porque Davi, ele confiava em primeiro lugar no Senhor. Tudo que Davi ia fazer, primeiramente Deus estava na frente. Você vê que quando ele foi enfrentar aquele gigante Golias de 3 metros, o gigante menosprezou ele, dizendo: eu sou algum cão para tu vir a mim com pau? E Davi olha para ele e fala: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, através desse vídeo eu quero dizer que a igreja, em primeiro lugar, ela tem que obedecer ao Senhor Deus, para depois obedecer o homem, mas aquilo que vem da palavra de Deus. Porque quando o homem prega a palavra de Deus e ensina dentro da palavra de Deus, este homem é um pastor a qual Deus colocou na terra. Mas, ao contrário, quando o homem lê a palavra de Deus e quer contradizer a palavra de Deus, ele não é pastor nem de igreja e nem está sendo pastoreado por Deus. Porque quem é pastoreado por Deus, ele obedece à voz do Senhor. Ele não obedece o homem. Ele está com a Bíblia na mão, o pastor está dizendo lá uma coisa, mas ele está vendo que está errado. Ele vai seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Ele não vai obedecer o que o homem está falando. Mas isso não tem nada a ver não, isso foi no velho, isso foi no... Não importa. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou e não vai mudar. A palavra é dele, velha ou nova, é dele. A palavra dele é uma só.
E nós que servimos a Deus, nós que somos ministros de Deus, membro, nós temos que obedecer como Davi. Davi, ele tinha o Senhor como o pastor dele, ele confiava no Senhor. Ele dizia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão, não falta. Quando você tem Deus como seu pastor, eu vou dizer para você com experiência de vida, nada te falta, meu irmão. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar as vestes, mas também não vai te faltar perseguição, não vai te faltar luta, não vai te faltar dificuldade, não vai te faltar esfriamento, não vai te faltar desânimo, não vai te faltar perseguição, não vai te faltar também não. Não é só o pão, não. O pão você vai ter a comida, você vai ter a sua roupa, mas você vai ter luta, você vai ter prova, você vai ter dificuldade, você vai ter momentos difíceis na tua vida. Você não vai pensar que vai ser flores, porque vai ter espinho também nesta caminhada. Não vai ser só flores. Davi sabia disso. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que Deus não deixava faltar nada para ele. Mas vejamos que Davi teve várias lutas, várias perseguições. Mas Deus foi com Davi. Davi teve lá no Vale da Sombra da Morte, mas Deus foi com Davi. Quando Davi teve no Vale da Sombra da Morte, quando enfrentou o gigante Golias, quando Saul procurava a sua morte, quando até mesmo seu próprio filho, Absalão, tentou o matar, Davi esteve, mas Deus era com Davi, porque Davi confiava, Davi obedecia, Davi fazia o que Deus mandava para ele. Davi não se preocupava com o homem, Davi não se preocupava com as pessoas, mas Davi se preocupava com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E é isso que a igreja tem que se preocupar, é com o Senhor. A igreja não tem que se preocupar com o pastor, a igreja não tem que se preocupar com o missionário, a igreja não tem que se preocupar com o membro, a igreja não tem que se preocupar com ninguém, ela tem que se preocupar com o Senhor, com a palavra. Labanda rabiande comederai, nei comedecai, nai show, mai quem chorou me derrou. Não adianta se preocupar com falha do pastor, com falha da igreja, com falha do membro, com falha do obreiro, com falha... Não tem um justo sequer na terra, todos somos pecadores, mas Jesus é santo, fiel, justo, verdadeiro. Aquele que olha para Jesus, ele jamais perde a sua vitória. Aquele que olha para Jesus, jamais ele perde tanto a sua bênção na terra quanto lá no céu, a salvação da alma. Aleluia! Glórias ao Senhor. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel. O próprio Senhor Jesus, ele diz, o céu e a terra passa, mas as minhas palavras não vão de passar. Não vai passar, meus irmãos, não vai. Não adianta, nós estamos vendo falsos profetas, falsas profecias, pessoas falando direto de Deus na internet, pessoas dizendo o Senhor está falando mentira, tudo heresia. Para Deus falar com Moisés, Moisés tinha que subir no monte. E Deus não falava toda hora com os profetas, Deus só falava o necessário na hora que era preciso. Glória a Deus. E hoje está cheio de profeta na rede social, está cheio de profetisa, está cheio de pessoas falando no nome do Senhor, sem o Senhor ter falado nada. Mas quando você pega a Bíblia, você lê, Deus está falando. Mas quando você pega a Bíblia e começa a pregar, não é o homem, mas é Deus que está falando, porque a palavra é de Deus. A verdadeira profecia, a verdadeira revelação está aqui. A Bíblia sagrada, a palavra de Deus. E Davi tinha ela na tábua do seu coração. Ele diz, guardei tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Davi era um homem que ele andava no vale da sombra da morte, mas Deus guardava ele. Davi era um homem que Deus preparava uma mesa perante os inimigos dele, para os inimigos dele ver a vitória dele. É assim que Deus tem que fazer em nossas vidas. Preparar uma mesa perante nossos inimigos. Ele tem que ver a nossa vitória, tem que ver a nossa bênção. E não nós queremos o mal deles, como muitos às vezes querem. Glória a Deus. Deus seja louvado. O nosso Senhor, ele não mudou, ele não muda e não mudará.
Ele refrigera a nossa alma e nos guia pela vereda da justiça. Muitas vezes a gente estamos angustiados, estamos chateados, estamos preocupados, estamos tristes, porque nós somos ser humano, nós somos carne, nós temos sentimento, nós temos desejo, nós não somos santo ainda. Para Deus, aquele que procura obedecer a sua palavra, para Deus, aquele que procura andar na sua palavra é santo, mas nós ainda não somos, nós ainda estamos no corpo de carne, nós não recebemos o corpo de glória, nós ainda não fomos transfigurados, nós ainda não fomos levados para o céu, nós ainda estamos nessa terra pecaminosa. A Bíblia diz que todo mundo é do maligno, mas nós somos de Deus. Glória a Deus. Isso é língua de fogo. Isso é língua de fogo. Isso aqui não é imitação, isso aqui não é copiado, não. Quero ver vocês copiar essa língua, porque isso é do céu, isso não é língua da terra, não. Glória a Deus. Até nisso eu pedi ao meu Senhor, porque o meu Senhor me mostrou há muitos anos muita gente brincando, imitando a língua dos anjos. E eu pedi ao Senhor que toda vez que eu falasse em língua seria renovado, que ninguém conseguisse imitar. E aí está, quero ver quem vai conseguir imitar, ficar escrevendo, como eu estou vendo na rede social. Meus amados irmãos, vamos ser cristãos, vamos ser servos de Deus. O poder de Deus, ele existe. A língua de fogo, como você está vendo, ela tem. Deus faz milagre? Faz. Deus cura? Deus salva. Deus liberta? Mas tudo pela sua palavra, tudo na obediência, tudo na santificação, tudo no amor, tudo através da verdadeira palavra, através da verdadeira obediência do Evangelho do Senhor. E este salmo, o Senhor me ensina que primeiramente eu tenho que obedecer a Ele. Em primeiro lugar, é Ele que está na nossa vida. Tem muitos crentes que ele quer mais obedecer ao seu pastor do que obedecer ao próprio pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem muitos cantores que eles cantam mais para o homem do que para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa da fama, por causa do dinheiro. A Bíblia diz no livro de Timóteo que o dinheiro ele é a raiz da causa de todos os males. E muitos desviariam na fé por causa do dinheiro. E está acontecendo, é palavra de Deus. Eu não me escandalizo, não, porque tem que acontecer. O Senhor falou, o céu e a terra passam, mas as minhas palavras não vão passar. Ei, não se escandaliza, não. O que você está vendo acontecer na terra, porque coisas piores ainda vão acontecer. Tem muita gente que está achando que isso aí, não, isso não é nada. Isso ainda não é nada. Jesus ainda vai acontecer muita coisa na vida do homem, para ele dar glória para Deus, para ele reconhecer quem é Deus, para ele saber que Jesus Cristo um dia veio do céu e morreu por ele, se sacrificou, perdeu a sua vida, sofreu para dar a salvação. Glória a Deus. E por intermédio deste salmo, eu digo para todos que estão assistindo este vídeo, isto não é um vídeo com interesse de dinheiro, como eu já falei nos vídeos anteriores. Isto não é um vídeo com interesse em glória, com exaltação. Não, é um vídeo vindo do céu para despertar a igreja, para despertar o povo de Deus, porque Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Por que eu estou dizendo em breve? Porque eu não estou dizendo que Jesus está voltando. Não, em breve Jesus virá. Porque se eu falar que ele está voltando e não chega, eu estarei mentindo. Mas em breve ele vem. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, o fim vem e o fim vem. Esse fim é quando Jesus vir buscar a igreja. E em breve Jesus virá. E a igreja que for salva, ela subirá. Para a igreja salva não vai haver condenação. Para a igreja salva não vai haver julgamento. Para a igreja salva só vai restar gozo e paz, de mais nada. Mas para a igreja rebelde, mas para crente que não quer fazer a vontade de Deus, mas para pessoas que não querem saber de Deus, só resta juízo final. Vai ter que confessar diante de Deus, mas aí já não há mais misericórdia, aí já não há mais perdão. O perdão é hoje, o perdão é agora. Por isso Jesus diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se ouvir a minha voz e batei, abri
e eu entrarei e cearei contigo, e você cearás comigo. Glória a Deus. Aí está, meus irmãos, este vídeo que eu estou publicando para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você. Que a graça de Deus possa nesta hora descer sobre a tua vida. Que o Espírito Santo ele possa resplandecer a luz na sua vida, no seu caminhar, no seu andar. Que esta luz que é Jesus, ela possa brilhar na tua vida. Aprenda uma coisa: quem é o nosso pastor é Jesus Cristo. O homem, ele é um intermédio de Deus, mas o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu pastor. Em primeiro lugar, eu obedeço a ele, para que quando eu andar no vale da sombra da morte, ele vai me livrar. Para que ele, quando ele vê os meus inimigos, ele vai preparar uma mesa abençoada, para meus inimigos ver que eu venci, eu recebi a minha vitória, ainda que passei por vale da sombra, ainda que passei por momento difícil, mas alcancei a minha vitória. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. A Bíblia diz no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E resumindo, e ele diz, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, que é na casa de Deus, a sombra de Deus, ela está sobre a vida dele, mas verdadeiramente somente aqueles que são guiados pelo Espírito, somente aqueles que são filho de Deus, não bastardo. Mas o que é isso, presbítero? Sim, a Bíblia fala sobre os filhos e sobre os bastardos. Bastardos são todos aqueles que estão com a palavra de Deus na mão, examinam, lê e não querem compromisso com Deus. Querem andar segundo o propósito do seu malvado coração. São filhos bastardos. O céu não é para bastardo. O céu são para os verdadeiros herdeiros. Quem é herdeiro? Herdeiros são aqueles que verdadeiramente estão obedecendo o seu pai. Verdadeiramente estão seguindo a ordem do seu pai. Verdadeiramente estão cumprindo aquilo que o seu pai tem ordenado. E como é que o seu pai ordena? Simples, com a Bíblia. A Bíblia está aí na mão de todos os cristãos. Todo cristão tem sua Bíblia. Todo mundo tem sua Bíblia, que vai para a igreja, até católico tem, está ali. É a palavra de Deus. Não é a palavra do... Ah, mas foi o homem que escreveu. Amém. Foi o homem. Aplauso. Mas um homem cheio de Espírito Santo, um homem cheio de autoridade de Deus, um homem cheio de intimidade com Deus, um homem que conhecia o Espírito, um homem que conhecia ao Senhor Deus, um homem que teve vivência com o Senhor Deus, que conviveu, que testemunhou para poder escrever as Sagradas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo. O Velho, os profetas que ouvia Deus falar, no Velho os profetas que Deus deu os pergaminhos, e no Novo já é diferente, foram os discípulos que conviveram com o Senhor e cada um teve a sua experiência e escreveu a palavra de Deus. Aí está, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Eu, presbítero Alfredo, o sacerdote, quero abençoar todos que estão vendo este vídeo. Eu, como um sacerdote de Deus, do Altíssimo, eu abençoo a tua vida. Se você está enfermo, seja curado em nome de Jesus. Se você está com problema familiar, que esse problema seja resolvido em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um, seja qual for o problema, segundo a vontade do nosso Deus Pai que está no céu. A graça e o amor de Deus, o nosso Pai, seja com todos aqueles que estão esperando a vinda do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um.